Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Edson. Eu dou aula de direito em vários ramos do direito, mas atualmente eu estou me dedicando ao direito administrativo e ao direito constitucional para ajudar aí vocês que estão estudando para o concurso da Prefeitura de Pindoretama terem acesso a noções fundamentais desses dois ramos do direito, de forma gratuita, tá? Não há cobrança, não há nenhum sentido de objetivo de lucro. A minha intenção, na verdade, é ajudar aqueles que estão prestando aí o concurso público para a Prefeitura de Pindoretama, os vários cargos, mas a minha área especificamente, algumas dicas bem objetivas, tá? Serão na área de direito constitucional e direito administrativo, tá ok? E hoje eu trouxe um tema bem tranquilo, ok? Um tema bem tranquilo que são os princípios que regem a administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988. Então a gente vai ter sempre esse bate-bola entre a Constituição de 1988 e o direito administrativo. Eu já havia postado no grupo que nós criamos alguns princípios explícitos da Constituição e hoje a gente vai tratar de forma bem objetiva, como eu sempre falo, os 5 princípios que regem a administração pública e a atuação dos servidores públicos de um modo geral nos termos da Constituição. Vamos passar aqui o slide, tá bom? Vamos lá. Olha só, o tema da mini aula de hoje é princípios da administração pública. Inicialmente, eu queria deixar bem claro para vocês que os princípios basilares da administração pública, eles estão previstos no artigo 37 da Constituição, que eu coloquei no slide, tá bom? Então, o que é que diz o artigo 37 da Constituição de 1988? Olha só. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de, olha só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os 5 princípios basilares da atuação do Estado com a sua administração perante o cidadão comum, perante os particulares, tá ok? Um mnemônico muito bom, uma palavrinha que ajuda vocês a aprenderem ou até mesmo decorarem os princípios que regem a administração pública nos termos do artigo 37 da Constituição, é a palavrinha LIMP, tá? Cada letra inicial representa um princípio do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos ver agora, de forma bem rápida, esses princípios de forma individualizada. Olha só. Princípio da legalidade. O que é que diz o princípio da legalidade? É a obrigatoriedade dos servidores fazerem apenas o que está previsto em lei. Gente, esse é o princípio basilar da administração pública, porque o servidor público ele só está autorizado a atuar como tal, como servidor público, fundamentado exclusivamente na legalidade. Eu vou citar só um exemplo para vocês, no cumprimento da lei, tá? Eu vou citar só um exemplo para vocês. Digamos que determinado cargo do concurso, no caso aqui da própria Prefeitura de Pindoretama, né? do próprio município de Pindoretama, ele seja voltado para pessoas que tenham formação em nível superior. Vou citar um exemplo, médico. Tá? De acordo com esse princípio da legalidade, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Pindoretama, do município de Pindoretama, ele pode dizer assim, não, para ser médico em Pindoretama, tem que ter curso de nível superior na área de medicina e o devido registro no conselho competente, no caso, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional, enfim, isso é o que menos importa. Mas para que você possa exercer a profissão de médico no município de Pindoretama, você tem que ter o curso superior na área de medicina e também passar no processo seletivo, no caso aqui, concurso público. Tudo isso está no Estatuto dos Servidores Públicos, certo? Seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível distrital ou nível municipal. Então, quem for contratar um médico para atuar junto ao município de Pindoretama, ele tem que obedecer às normas do jogo, às regras do jogo. E essas regras do jogo são as normas que regulamentam o acesso dessas pessoas ao cargo público junto ao município de Pindoretama. Então, o princípio da legalidade, o agente público ele só pode fazer aquilo que está autorizado, determinado por lei e nada mais, tá ok?
O princípio da legalidade ele se desdobra em outros dois sub-ramos, mas não vou adentrar no mérito agora, porque o objetivo da aula é ser bem sucinta, bem rápida, para que a gente possa ver os 5 princípios e iniciar esse nosso bate-bola ao longo dos próximos dias, até o dia da prova de vocês do concurso, tá bom? Continuando aqui. Princípio da impessoalidade. Olha só, o servidor ele deve ter como objetivo o bem-estar público sem promover interesses pessoais. Sem promover interesses pessoais. Além disso, é vedada a promoção de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços publicitadiados, programas ou campanhas. O que é que está dizendo aí o princípio da impessoalidade? Que o servidor público, o agente público, ele não pode se utilizar, por exemplo, de uma obra pública para se autopromover, para fazer um marketing pessoal, fazer uma propaganda do seu nome e dizer, ó, essa obra aqui fui eu que fiz, esse serviço aqui fui eu que prestei, graças a mim, se não fosse eu, não haveria essa determinada escola no município, ou no estado, ou na União, essa universidade federal e por aí vai. Então, o princípio da impessoalidade, ele visa evitar que determinados agentes públicos se utilizem da máquina estatal para se autopromoverem ou também beneficiarem determinadas pessoas. Tá? Você não pode pegar uma obra pública e fazer essa obra pública, uma rodovia, por exemplo, um asfalto em determinada rua, para beneficiar somente uma pessoa em específico. Não. O administrador público, o servidor público, o gestor público, o agente público, ele só pode fazer essa obra que eu citei o exemplo para você de rodovia ou um asfalto em uma rua, ele só pode fazer isso se for para atingir um número indeterminado de pessoas, toda a coletividade. Ele não pode, a minha prima, isso, gente, estou falando casos hipotéticos, tá bom? A minha prima, o meu tio, ele mora numa rua e não tem nem asfalto. Eu como gestor público aqui, sou responsável pelas obras públicas do estado, do município X, do estado Y, eu vou mandar colocar um asfalto lá, passar um asfalto na rua para beneficiar o meu parente. Não pode, tá? Porque isso fere o princípio da impessoalidade, tá ok? Um exemplo bem prático assim do princípio da impessoalidade, não sei se vocês sabem, mas os nomes de logradouros públicos, existe uma lei federal que proíbe que você coloque os nomes de logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. Por exemplo, vou citar um exemplo, professor João Aires. Eu sou prefeito de determinado município, um caso hipotético, e eu decido colocar o nome da escola, da maior escola da cidade, com o meu nome, Escola Professor João Edson. Não pode. Enquanto a pessoa é viva, não pode haver logradouro público ou bens públicos com o nome daquela pessoa. Depois que morreu, tudo bem, você pode fazer uma homenagem, tá bom? Essa lei federal, anotei até aqui para vocês, é a Lei 6454 de 1977. É uma lei bem antiga, né? Já está indo aí para praticamente 50 anos de existência, mas ela ainda continua em pleno vigor no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Vamos passar aqui para o princípio da moralidade. Olha só, o que é que diz o princípio da moralidade, nosso terceiro princípio? Entre os princípios da administração pública, a moralidade fala que aqueles que lidam com o interesse e o patrimônio público devem também seguir padrões éticos esperados em determinada comunidade. Gente, moralidade tem tudo a ver com honestidade. Honestidade, ok? Para que o princípio da moralidade da administração pública seja respeitado, o agente público ele tem que ser honesto. A partir do momento em que ele pratica uma conduta desonesta, por exemplo, receber propina para expedir um determinado documento, uma determinada licença ambiental, um exemplo hipotético, ele está ferindo cabalmente além do princípio da legalidade, porque ele está cometendo um crime, não é? Crime de corrupção passiva, ele também está ferindo o princípio da moralidade da administração pública, tá ok? Passando para o penúltimo princípio, publicidade. Esse é um princípio muito importante. Todo ato administrativo deve ser publicado, com exceção dos que possuem sigilo em situações que envolvam a segurança nacional. Quando eu estou falando de princípio da publicidade, eu estou falando de transparência. Quando o agente público ele cuida do dinheiro público, por exemplo, e ele vai aplicar aquele dinheiro público que é arrecadado com impostos, taxas e por aí vai, os tributos, puxando lá para o direito tributário, ele tem que prestar contas com a sociedade. Se a sociedade está pagando impostos, e esses impostos eles têm que ser, pelo menos em tese, revertidos
em benefício da população, eu tenho que prestar contas, porque eu estou cuidando do dinheiro dos outros, não é do meu dinheiro, tá? Como gestor público. Então, esse princípio da publicidade, ele também visa garantir a transparência da atuação estatal, da atuação administrativa junto à sociedade como um todo. Tá? Além disso, nós temos os atos administrativos que devem ser publicados. Ok? Por exemplo, a nomeação de vocês como servidores públicos do município de Pindoretama. Esse ato de nomeação de vocês, nomeação, depois o ato de posse, ele tem que ser publicado no diário oficial específico do município ou num jornal de grande circulação. Para quê? Para que as pessoas saibam, fulano de tal assumiu o cargo de médico, assumiu o cargo de agente administrativo, assumiu o cargo de gari, de cozinheiro no município de Pindoretama e garantir até a própria lisura do concurso público. Tá bom? Então, resumidamente, o princípio da publicidade seria basicamente isso. Além da administração ter a obrigação de publicar seus atos para que possam surtir efeitos no mundo jurídico, a administração também tem que prestar contas daquilo que pratica perante a sociedade, principalmente quando se mexe com dinheiro público. Tá ok? E para finalizar, o princípio da eficiência é o princípio caçula do artigo 37 da Constituição de 1988. Olha só o que eu coloquei sobre eficiência. A eficiência exige uma atuação da administração pública, logicamente, com excelência, prestando serviços e obras com a qualidade que a população espera. O princípio da eficiência se relaciona com o uso de recursos de que se dispõe para atingir seus objetivos. Então, quando eu falo de eficiência, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer? Quando o professor João Edson, como gestor público, está sendo eficiente, quando ele, com os meios, com os bens públicos de que ele dispõe, ele consegue atingir determinados objetivos. Vou citar um exemplo bem hipotético. Eu sou gestor de um município X, por exemplo, e aquele município X, eu tenho 10 guardas municipais no município, um município pequeno, tá? Eu tenho 10 guardas municipais. Eu consigo garantir a segurança do patrimônio municipal, dos prédios municipais, que é uma das atribuições das guardas municipais a nível de Brasil. Eu consigo garantir que esses prédios municipais sejam protegidos pelos meus guardas municipais, da prefeitura, da cidade que eu sou gestor, por exemplo. Se eu conseguir, eu estou sendo eficiente. Se eu não conseguir, eu não estou sendo eficiente. Não, eu tenho 30 prédios no município e eu só tenho 10 guardas municipais. Não estou conseguindo, com esses 10 guardas municipais, garantir a segurança desses prédios. Preciso contratar mais gente, preciso fazer o quê? Concurso público, tá? Então, o princípio da eficiência é basicamente isso, é você, com os meios de que você dispõe, você conseguir atingir determinados objetivos como gestor público, como servidor público, enfim. Tá ok, gente? A gente está aí com 12 minutos e 41 de aula, né? De forma bem rápida, até para evitar ser uma aula muito delongada e também não precisa aprofundar tanto, até porque a intenção aqui dos nossos slides aqui, dessa nossa conversa, é que vocês comecem a ter acesso, comecem a conhecer um pouco do direito administrativo, do direito constitucional e que esse conhecimento sirva de estímulo para que vocês possam aprofundar, estudar mais, resolver questões. Nós vamos resolver algumas questões ao longo desses próximos dias até a prova de vocês, tá? Sempre lembrando que é de forma gratuita e o sentido realmente é que ajudar aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso preparatório ou que realmente estejam estudando para conseguir a aprovação e conseguir aí o tão sonhado cargo público e aquela velha estabilidade que ajuda muito as nossas vidas. E é tão bom, né? Ter um emprego garantido, um cargo público e ganhar seu dinheiro e seguir, tocar sua vida de forma honesta, de forma trabalhadora. Tá bom, gente? Então, para encerrar, antes de 15 minutos, que era o meu objetivo, terminar em menos de 15 minutos, a gente está encerrando essa pequena explicação que está sendo encaminhada aí no grupo de WhatsApp para vocês e podem replicar para quem vocês conhecem que estarão fazendo o concurso aí da Prefeitura de Pindoretama, principalmente nos cargos de nível fundamental, de nível médio e nível superior, que está sendo cobrada essa disciplina de direito constitucional e direito administrativo. Lembrando que hoje nós tratamos do artigo 37, os 5 princípios que regem a administração pública do ponto de vista constitucional: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Até a próxima, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.